Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça, diga justiça, diga mais forte, justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Diga amém. Você já reparou quantas pessoas falam de outras pessoas, contam da vida de outras pessoas, pessoas às vezes que nunca fez nada para você, pessoas que você vê na televisão e você sabe a vida daquela pessoa de trás para frente, frente para trás. E às vezes, na nossa fé, nós não temos essa visão de Jesus. Nós temos assim partes pinçadas da pessoa de Jesus, né? E aí amamos Jesus. Mas se alguém perguntar para você assim, me fala um pouco desse Jesus, talvez alguns que gostam de estudar, que ama a palavra, que se dedica, eles vão dar uma explanação mais ou menos em cima disso ou até mais. Mas aquelas pessoas que elas só estão frequentando a igreja ainda, elas não entenderam, seja um jovem, seja um idoso, a pessoa pode chegar na igreja com 70 anos de idade, ela tem direito de aprender, e ela tem o dever de aprender, ela tem o direito de aprender e ela tem o dever. Ela não precisa ficar vindo aqui só porque ela tem 80 anos sem entendimento. Não, porque a Bíblia diz que Deus dará sonho aos velhos, renovarão as forças, amém? Então a questão nossa é, eu conheço quem eu sirvo? Eu conheço quem eu sigo? Porque se você não conhece quem você segue, a qualquer momento você pode seguir. A qualquer momento se abandona. Olha o que nós vivemos aí com a questão do Covid. Eu não acredito que se uma pessoa tem a plena revelação do que eu vou falar aqui, ela consiga se afastar do caminho. Eu acredito que as pessoas se afastem do caminho. Eu conversava agora com a minha esposa vindo no caminho. A surpresa que me fez ver nessa Covid aí, nesse período de pandemia, quantas pessoas que eu considerava firme e que viraram geleia, viraram Maria Mole, viraram, sei lá, um pó de café molhado, uma areia de praia. E por que isso aconteceu? Perdeu o entendimento? Ou será que não tinha um entendimento numa raiz que suportasse o que nós vivemos? Eu estava conversando com um amigo essa semana, um pastor, e ele falou assim, a gente tem que ser até polido para falar algumas coisas, porque eu tenho ouvido muitos pastores que estão vivendo um verdadeiro caos, e eu tenho ouvido muitos pastores que estão vivendo o melhor ano dos 5 anos da vida dele. E por que isso acontece? Será que Deus faz acepção de pessoas? Pessoas que de repente estavam para ser mandadas embora e por causa da pandemia não foram e prosperaram e ficaram mais firmes no trabalho, e pessoas que estavam com emprego garantido e foram demitidas. Então houve assim uma mudança muito grande nas estruturas, e a Bíblia diz, eu não me lembro agora aqui, mas a Bíblia diz que tem momentos da vida que Deus abala as coisas para que as abaláveis caiam logo e que as inabaláveis permaneçam. Numa crise, e isso seja uma crise financeira, política, espiritual, sempre tem esses dois grupos: aqueles que se reinventaram e aqueles que se acabaram de vez. E por que isso acontece? Isso acontece por uma série de fatores. Eu estava ouvindo um pequeno testemunho daquele óculos Chili Beast, quem já viu aquele óculos tal? E o cara tinha banda de rock, foi fazer show, não virou nada, não tinha como ganhar dinheiro, não tinha como voltar para o Brasil, estava fora, foi num lugar lá, comprou 200 óculos, encheu uma mala, trouxe, e começou a vender óculos, e a história você vê aí. Mas naquela mesma época, da mesma turma da banda, um monte de gente hoje não tem nem emprego.
Então você vê que aí fora, sem a bênção de Deus, sem a palavra de Deus, sem Jesus, sem nada do mundo espiritual que, digamos, é o lado da luz, as pessoas estão rompendo, as pessoas estão realizando alguma coisa. E nós, povo de Deus, que temos Jesus, será que não estamos andando no mesmo nível, porque só temos Ele de uma forma religiosa, e que tudo a gente tenta dar uma espiritualizada para fugir da realidade de fracasso, da realidade da falta de entrega, da realidade que se eu enxergar não vai ser confortável para mim? Irmão, eu sei o que é enxergar vitória. E eu sei o que é enxergar fracasso. E não é bom, não é agradável. Então na sua vida espiritual, você é um jovem que está começando a vida, é muito legal, 20 anos para você, está legal. Você vai passear, você tem outra ideia, legal. Mas tem épocas da sua vida que aquilo ali vai mudando de fase, você vai tendo um outro entendimento. E o que é que vai sustentar essas fases suas na fé cristã? É se realmente essa raiz a raiz de Davi, ela está realmente fincada na rocha. Porque eu não sei se eu acho que eu já falei, o que fala a raiz fincada na rocha? É assim, tem uma árvore plantada, a árvore está plantada aqui na terra, e ela começa a crescer a raiz. Só que ela vai crescendo de uma tal maneira, e chega uma hora que ela encontra uma rocha. E quando ela encontra uma rocha, ela não para de crescer. Ela simplesmente, começa a abraçar a rocha. E ela vai abraçando, e aquela raiz vai abraçando a rocha. Então você arrancar uma árvore que não tem a raiz abraçada na rocha, é muito difícil, mas consegue. Agora você arrancar uma árvore que está abraçada na rocha, meu amado, você começa a picar a árvore, você começa a cavucar, você tem que implodir a pedra, você tem... Por quê? Porque está num nível máximo de enraizamento. E a tempestade não derruba essa árvore. Por isso que quando você vê uma árvore caída com uma tempestade, ela já estava podre. Ela só precisava da tempestade. É que ela não iria cair sem a tempestade, mas ela já estava podre. Por isso que nessa pandemia, e você, eu não tenho dúvida que você não faz parte desse grupo. Amém. Porque se você fizesse, você não estava aqui, amado. É por isso que você não faz parte. Você fez parte de um grupo que, se fôssemos levar assim a risca, olha, eu acredito que 70% conseguiu passar essa pandemia, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, ser fiel na igreja, ser fiel no home office, ser fiel. Porque boa parte ruiu nessa hora, boa parte desanimou, boa parte perdeu a essência, perdeu a liga, perdeu o time. Está entendendo isso, não? Perdeu o cheiro. É literalmente o Covid. Eu não sinto mais nada, eu não sinto gosto. Olha para você ver que coisa espiritual. O alimento nosso é a palavra. O aroma de Cristo suave. E eu agora não sinto mais olfato, né? Eu não tenho olfato. E eu não tenho mais o paladar. E dor no corpo. O corpo está sofrendo. O corpo de Cristo está sofrendo nesse período. Olha para você ver como é que esse negócio se liga. E tem muita gente que está entendendo que é de Deus isso daí. Não, isso não é de Deus. É que Deus usa todas as coisas para um propósito eterno. Eu posso ouvir um amém? Então eu fiz esse pano de fundo para você entender primeiro. Você sabe por que Jesus nasceu? Porque se você não souber por que Jesus nasceu, pior ainda, você vai entender por que ele viveu. Se você não entender, se eu perguntar para você agora, você não vai responder, porque você vai ouvir agora, mas guarde isso. Isso aqui vai virar lição de novo convertido, de primeiros passos. Por que Jesus nasceu? Nasceu fruto do acaso. Não foi fruto do acaso. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12.
não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então por que ele nasceu? A primeira coisa, ele nasceu para nos salvar. Ele não nasceu para ser coach, ele não nasceu para nos ensinar a enriquecer, ele não nasceu para você ter seus desejos atendidos, porque tem um monte de gente que não tem Jesus, tem tudo isso, até mais. Ele nasceu para nos salvar, e não apenas a gente, ele nasceu para salvar quem quiser. Tem alguém aí ou não? Por que salvar? Porque a primeira coisa, o que vai fazer você ter um entendimento, eu fico imaginando, se eu pegasse o meu filho ou a minha filha e falasse assim, Abigail, para você ser salva, eu vou matar meu filho. E a Abigail, ela chora, ela se quebranta, ela fala, não faz isso. Não, eu vou fazer por amor de você, para você ser salva. E aí, a Abigail fica linda. Só que com o tempo, a Abigail se esquece que foi feito o sacrifício. Ela se esquece que a profissão que ela está estudando, trabalhando, ganhando dinheiro, as viagens que ela está indo e tudo que ela está realizando, alguém morreu para que ela fizesse aquilo. Mas ela esqueceu, caiu no esquecimento. Não, porque eu tenho que resolver minhas coisas. E eu, como pai, falei assim, cadê a Abigail? A Abigail está muito cheia de coisa. Eu, como pai, cadê a Abigail? A Abigail foi viajar para a Irlanda. Eu, como pai, cadê a honra da Abigail? Com presença, com dízimo e oferta. Ih, ela comprou uma casa, fez um investimento, um negócio de Bitcoin. Ih, Abigail, pelos uns 4 anos, a Abigail vai estar complicada com as finanças. Eu falo assim, ela não entendeu nada. Não serviu para nada. E eu e você temos que entender isso. O que você está vivendo, Daniel, Paulinha, Alessandra, vocês estão vivendo o que estão vivendo porque alguém morreu para vocês viverem. Senão vocês não viveriam. O que eu estou vivendo é porque alguém foi lá, sem merecer, e falou, eu vou morrer pelo Paulo, pela Alessandra, pelo Daniel, pela Paulinha. Então eu imagino Deus, eu não quero ver a Alessandra brincando com as coisas de Deus, eu não quero ver meus filhos brincando com as coisas de Deus, porque isso é uma afronta para o Deus que enviou seu filho. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Porque veja só, o Natal a gente troca presente e às vezes em dezembro cai a receita da igreja. O aniversário é dele e a gente dá presente para os outros. Tem alguém aí? Amém. O aniversário é dele. O 13º que você compra suas coisas, glória a Deus. Mas você lembrou de honrar, porque o aniversário... Veja só, já pensou que coisa legal? Eu faço um bolo na minha casa, dia 13 de abril, é aniversário, todo mundo vem e entrega presente para o síndico. Todo mundo troca presente, a Alessandra dá presente para a Graziele dá para a Marilda, e eu lá. Meu aniversário é meu. Cadê a minha honra? Cadê meus presentes? E como que pode? Você não vai conseguir comprar uma meia e dar para Deus. Você consegue colocar uma oferta de sacrifício de R$10. Você não vai colocar onde que vai ser a festa de Jesus, onde que vai ser, mas você consegue frequentar mais a igreja nas férias. Porque tem gente que não frequenta muito a igreja quando trabalha, porque ele trabalha. E depois ele não frequenta nada na igreja porque vem as férias. Como é que é isso? Que papo é esse? Como é que a gente gesta esse negócio? Por que que isso acontece? Porque não bateu ainda em nós a revelação que alguém morreu para que eu tivesse essa vida. Que alguém morreu para que eu pudesse hoje comprar uma camisa, para que eu pudesse hoje exercer meu ministério, para que você pudesse ver seus netos, para que você pudesse desfrutar de que a eternidade da sua casa, que serve ao Senhor, amém? Vai passar para sempre com Cristo. Por quê? Por causa desse dia aqui que Ele nasceu. Porque se Ele não tivesse nascido, nós estávamos tudo lascado. Você sabia disso ou não? Tem alguém aí? Amém. Tem alguém aí? Se Ele não nascesse, estávamos condenados, independente de ser bom. Sabe aquela coisa? Ah, mas fulano é tão bom. Irmão, não quero saber se é bom, eu quero saber se é de Deus. Porque pode ser bom e não ser de Deus.
Pastor, é possível? Claro que é possível. Conheço tanta gente boa, mas se não morrer com Jesus, sinto muito. Isso não é culpa minha. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar. Ele nasceu para ser o sacrifício perfeito. Por que ele nasceu? Porque precisava um sacrifício perfeito e único. Eu não sei se você já leu sobre isso, mas cada nível de pecado tinha um nível de sacrifício. Você vai apresentar uma criança, que é uma coisa boa, tem que ter um sacrifício. Você cobiçou a mulher de alguém, não pecou, não teve relação, não teve nada, mas você cobiçou, você vai ter que levar um nível de sacrifício. Você fez um negócio e passou a pessoa para trás, aí você se arrependeu, vai ter que ir lá levar uma oferta de sacrifício e vai ter que restituir o cara. Cada tipo de pecado tinha um nível de sacrifício. Aí o que aconteceu? Jesus, ele nasce para ele ser o perfeito sacrifício. Então não importa mais essa história de pecadinho e pecadão. Amado, não existe um céu para quem tem pecadinho e um céu para quem tem pecadão. Não existe um inferno para quem tem pecadinho e um inferno para quem tem pecadão. Pecado é pecado. Se eu estou em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Estamos juntos nisso? Amém. Então, por mais que alguém fale alguma coisa, olha só, eu pensando nisso daí, eu me lembrei de uma coisa. Não permita que seu caráter, que sua integridade, que seus valores se diluam com a cultura do tempo. Eu vou repetir, não permita que seu caráter, sua integridade e seus valores se dilua com a cultura do tempo, porque tem muitas coisas que estão sendo mudadas com o tempo, mas Jesus falou, ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa da minha palavra. E nós precisamos ter cuidado com isso. Você vê que o Papa agora já está apoiando o casamento homossexual. Quer dizer, a igreja que rejeita uma pessoa divorciada está agora apoiando um casamento homoafetivo. A gente precisa ter um entendimento que está passando o tempo. Está passando o tempo e tem valores. Você vê que aí é uma briga para uma criança decidir qual sexo que ela é. O que é isso? É uma demolição dos valores. E o duro é quando você vê as pessoas na igreja já tendo um entendimento mundano. Isso é o pior. Porque tem mais chance desses serem expulsos do que um ímpio que não tem a revelação. Porque a Bíblia diz que haverá mais juízo sobre aqueles que ensinam do que sobre os ignorantes. Por isso que uma criança nasceu, eu acredito nisso também, essa é a minha teologia, eu acredito que uma criança especial, ela não tem que aceitar Jesus, ela já nasceu com Cristo, no dia que ela partir, ela foi, acabou. Eu acredito nisso daí, eu confio nisso daí. Do mesmo jeito que eu também acredito que uma pessoa pode ser muito gente boa, mas não tem Jesus, não confessou, que nós vamos ler, amado, partiu. A gente até fala assim, eu acho que Deus ali, né? A gente fala isso, mas como é complicado a gente que faz velório, fazer velório de pessoas que num primeiro momento, a gente não sabe se ela estava com Jesus. Por quê? Porque ela nasceu, não teve o sacrifício perfeito na vida dela para perdão dos pecados e ela partiu. E ela partiu, meu, por isso que uma vez, há muitos anos atrás, eu tive uma revelação que graças a Deus no céu não vai ter memória. No inferno vai ter memória. No inferno vai ter memória. No céu não vai ter memória. Olha que coisa trágica. Parece ser medo, né? Não, mas não é. É para você aprender. Isso aqui vai virar aula para quem for batizar. No céu não haverá memória. Tanto é que você vê que você não vai saber com quem você foi casado, você não vai saber quem foi seu filho, mas no inferno você vai se lembrar continuamente dos seus erros, das suas escolhas. E olha, amado, vou dar um testemunho para vocês, não sei se você já viveu isso. Eu, em 48 anos, eu nunca tinha vivido isso, mas eu vivi uma vez, um remorso tão grande de uma atitude. Como foi difícil se livrar de um remorso profundo na alma. Eu fico imaginando passar a eternidade gritando e rangendo os dentes com remorso na alma. Que nem a alma, né? Eu fico imaginando você ficar queimando todo dia. Às vezes a gente tem uma dorzinha de dente, né? É
Ela é muito ruim, a dor de dente de ouvido, porque os nervinhos são conectados, por isso que é terrível, dor de dente e dor de ouvido. Eu já vivi as duas já. Quando criança, tinha muita dor de ouvido, muita. E dor de dente também, não cuidava dos dentes, então tinha que sofrer mesmo. Agora imagina, gente, saber que há um Deus que enviou seu Filho na terra, nasceu, andou entre nós, a gente o recebe e depois a gente fala assim, não sei, estou meio desanimado. Quando você desanima com o céu, você animou para o inferno? É isso? Não, pastor, mas o senhor é muito radical. Amados, tem um negócio que eu estou cada vez mais radical. Sabe por que eu estou radical? Porque eu vi que a radicalidade bíblica, ela é saudável. A radicalidade política, econômica, relacional, ela é mal. Mas a radicalidade bíblica, o próprio Jesus falou, olha, se uma mão te faz pecar, arranca. Se um olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor você chegar sem nada disso no céu, que lá você vai ter um novo corpo, um novo nome, do que você chegar pleno, no sentido de não te faltar nada aos seus olhos, e queimar no inferno. Então, não abra mão e não brinque com alguém que deu o seu próprio filho, pegar a Abigail, pegar o William aqui, nós vamos matar o William aqui na frente, aqui, crucificá-lo, para que a gente seja salvo. E a Abigail esperando a honra da gente, e a gente, só que a Abigail falou, mas só quem me obedecer, só quem me ouvir. E isso daí está sendo colocado do lado. Por quê? Porque daí pega o sacrifício já foi feito, eu agora tenho as minhas manias, eu tenho meus desejos, tudo desejo que não bate com a Bíblia, tudo desejo que não bate com o Espírito Santo, tudo pensamento que não é bíblico, e está todo mundo achando que está caminhando para o céu, e não vai caminhar para o céu, seja meu filho, minha filha, minha esposa, minha mãe, meu pai, ou seja, quem for. Por quê? Porque caminhar para o céu tem uma rota. Quem está entendendo, diga amém. Olha aqui, Hebreus 9:11, coloca aí. É isso aqui que nós precisamos voltar a aprender e pregar. Hebreus 9:11, quando Cristo veio como sumo sacerdote, o ápice, sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, até adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes, olha, era um nível de sacrifício, e novilhos, outro nível, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, por isso, a gente, por falta de conhecimento, a gente vê, né, pessoal, estou pagando promessa, passa na Dutra aqui, agora a gente vê muito isso no YouTube, está diminuindo, estou pagando promessa. Não, você não paga uma promessa, você honra a Deus por um voto, mas você não consegue pagar. Como é que você vai pagar uma promessa de alguém que morreu por você? Se você morrer, por isso que você tem que morrer. Você está entendendo ou não? Enquanto você está vivo, a promessa não acontece, porque você está vivo. Jesus falou assim, vocês querem que a promessa se cumpra, vocês têm que morrer. Enquanto vocês estiverem vivos, eu não posso fazer nada. É como um pelote de barro que não se deixa ser moldado. Tem alguém aqui ou não? E continua. Ora, se o sangue de bodes e touro e as cinzas de novilho espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, o ritual, as pessoas acreditavam que estavam santificadas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não entrega oferta e dízimo porque você está em pecado, porque isso não vai livrar você da morte eterna. Você entrega seu dízimo e sua oferta porque você é fiel a Deus, porque você é cheio do Espírito Santo, porque você honra a Deus, porque pecado se resolve com arrependimento e mudança de vida. Tem alguém aí ou não? Amém. Eu não estou isentando você entregar seu dízimo e sua oferta, eu estou dizendo que uma coisa resolve o problema de uma coisa, outra coisa resolve o problema de outra coisa. Quem está aqui? Amém. Quem está aqui é o positivo e negativo que dá energia elétrica. Só o positivo não vai, só o negativo não vai, são os dois. Quem está entendendo? Amém. E aí continua, de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto exteriormente, sabe aquela carinha de santo, Bíblia debaixo do braço, bonitinho, está na igreja, todo domingo e toda quinta está na igreja, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Por fora, tem um monte de gente por fora bonitinho. Agora continua o texto,
Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos. Agora não é mais por fora, agora começou o negócio por dentro. Será que tem alguém aqui para dar um amém bem forte, para dar um glória a Deus, para dar um aplauso a Jesus? Porque agora vai começar a mudança por dentro. Isso aqui é a Bíblia, isso aqui é a escola dominical. Consciências de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate. É o preço. A pessoa é sequestrada, Satanás sequestrou a gente e pediu um resgate. Qual o resgate? A morte do seu filho. Eu dou para libertar a gente do cativeiro. Por isso que quem é sequestrado fica num cativeiro. Por isso que tem esse texto aqui. Quando Cristo se ofereceu, Ele pagou o resgate. É por isso que eu e você estamos aqui hoje e podemos celebrar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Você tinha que fazer alguma coisa, pelo amor de Jesus. Isso aqui é para você empolgar. Você sem Jesus estava num cativeiro, só que você não tinha noção. Por quê? Porque você andava para lá e para cá, você trabalhava. Você não tem noção, mas você estava cativeiro. Você era uma pessoa sequestrada do reino de Deus. E aí quando você tem a revelação do que Jesus fez, você tem um entendimento que foi pago o resgate, você fala assim: estou fora, eu vou sair dessa vida e eu vou entrar na nova vida em Deus. Tem alguém aqui ou não? Por isso que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não conseguem entrar na nova vida, porque ele está pensando que só vir no templo e assistir um culto ou outro e dar um glória, e ele está sempre cheio de mania. Ele está sempre cheio de coisa. Ele não consegue romper em Deus. Por quê? Porque ele não tem esse entendimento. Porque eu acho impossível uma pessoa ter esse entendimento e conseguir abrir mão dele. Porque está na Bíblia. É impossível que aqueles que tiveram a revelação. Então eu, segundo a Bíblia, e o que eu creio, é que quando uma pessoa se afasta do caminho, ela está provando que ela ainda não andou plenamente no caminho. E quando a pessoa não se afasta, morre no caminho. Eu ouvi hoje um testemunho de um pastor, que ele estava desviado do evangelho, e ele levava o avô dele para receber o dinheiro da aposentadoria. É desviado do evangelho, um grande homem de Deus hoje, desviado do evangelho. O avô dele entrava no dinheiro no carro, ele separava um dinheiro, punha num bolso, separava outro dinheiro, punha no outro. E ele perguntava: vô, por que o senhor faz isso? Porque esse aqui é o do dízimo e esse aqui é o meu. Mas por que o senhor não faz isso em casa? Não, porque Jesus falou que tem que ser o primeiro. Então eu acabei de pegar. E aí teve um dia que ele falou assim: é o máximo, é o máximo. Eu não estou falando que isso que precisa disso, mas eu estou mostrando para você a essência sincera de uma pessoa convertida. Que teve um dia que ele falou assim: meu neto, para no posto que precisa abastecer. Ah, tá bom, vô. Ele falou: mas você tem 20 reais? Eu falei: vô, 20 eu não tenho, tem 10. Então você me empresta, depois eu te dou. Eu falei: vô, você acabou de pegar a sua aposentadoria. Não, mas eu não levei o dízimo na igreja ainda. Antes de eu gastar o meu, eu preciso entregar o de Deus. Olha para você ver a simplicidade, olha para você ver a pureza. Isso não é religiosidade, era sinceridade. Religiosidade é quando a gente vê uma pessoa no século 21 entrar na igreja e fala assim: meu Deus, como é que pode uma pessoa dessa estar na igreja? Isso é religiosidade. Porque o que você faz para o Deus que você serve, ama e reconhece, não é honra. Existem situações que a desonra, ela entra sutilmente, e às vezes a gente não entende, até tem dificuldade de lidar com algumas coisas. É como você vai cumprimentar uma pessoa e às vezes ela não olha para você, e você se aborrece com aquilo dali. É como você chegar em Deus e entra aqui, você não está nem aí porque está acontecendo, você está falando com todo mundo. Você está falando com todo mundo, acabou o culto, você não fez uma oração. Por quê? Porque Deus, Ele deve ser priorizado. A honra, cuidado quando a intimidade te rouba a honra, hein? Eu aprendi isso aí na pele, hein? Galera,
Você pode ser meu íntimo, mas não rouba a honra não, hein? Eu posso ser seu íntimo, mas não posso roubar o respeito e a honra não, hein? E com Jesus é a mesma coisa. Por isso que a liberdade hoje da galera hoje que está em Jesus, porque Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Um posta o negócio do Papa, o outro posta o negócio do Espírita, porque Jesus é maravilhoso. Isso vai dar zebra, porque pegou a liberdade e misturou com a honra e espremeu uma intimidade e está dando. Aí eu dei até o exemplo à minha esposa. Os nossos filhos, tem que falar dos filhos da gente. Se os nossos filhos não forem criados com limites, eles não vão nos respeitar. Eles podem até nos amar, mas eles não vão nos respeitar. Então os nossos filhos, eles precisam ser criados com amor e com limite. Eu tenho liberdade com os meus filhos de brincar, de fazer cosquinha, de apertar a perna, de morder pescoço. Eu tenho um esquema que eu mordo a Paula aqui até ela desmaiar. Aí quando ela desmaia eu paro, porque isso é uma coisa mais tranquilo, mas não pode misturar. Porque quando a intimidade, ela rouba a honra, eu prefiro não ter mais intimidade. Porque entre intimidade com desonra e honra, eu fico com a honra. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo? Olha, presta atenção. Entre a intimidade com a desonra e a honra sem intimidade, o respeito, eu prefiro ficar com a honra. Porque isso é bíblico. Vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe. Então veja só, eu não quero esse tipo de intimidade que rouba a honra. Eu quero no mínimo a honra, porque a honra traz intimidade. Tem alguém aqui para dar um aplauso a Jesus aí ou não? Escute. Por que ele nasceu? Ele nasceu para edificar a igreja. O que seria de igreja sem Jesus? Não seria igreja. Não se teria igreja. Igreja só existe por causa de Jesus. Edificarei a minha. Qualquer pessoa, qualquer. Pastor, mas minha avó, não interessa. Qualquer pessoa que diga assim, frases: eu não preciso de igreja para servir a Jesus. Qualquer. Não, eu não congrego porque meu pastor é o Senhor Jesus. Qualquer que diz assim, o que importa é amar a Deus. O que adianta estar lá na igreja e estar com a vida toda arrebentada? E essas três frases, quando você as ouvir, você em espírito vai fazer uma oração. Eu repreendo o demônio do engano na vida dessa pessoa. Eu repreendo toda... você não vai falar para ela não, viu? Jesus falou para Pedro, eu não falo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna que está por trás. Por quê? Porque como pode eu dizer isso, se Atos capítulo 2 fala do início da igreja, partir do pão, comunhão. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem pessoas que se isolaram mais nesse período da quarentena, mas se isolaram de gente, acostumaram a ficar sozinho, acostumaram a andar solitário. Não precisa mais de igreja mesmo, não precisa mesmo. Por quê? Porque não tinha Jesus, tinha igreja. Tem ministérios que tinham 150 ministérios, não voltou 30. Você sabe o que é uma igreja ter... Olha, nós temos aqui 9 ministérios. Você sabe o que é ter 150 ministérios e não ter voltado 30? E tem muita gente que estava vinculada ao ministério. Qual que é o seu ministério? Meu ministério é de dança. Pô, agora não tem dança. Qual que é o seu ministério? Meu ministério é da cantina. Não tem cantina. Qual que é o seu ministério? Meu ministério é de fazer jiu-jitsu. Agora não tem jiu-jitsu. Aí porque não tem o ministério, não tem aliança, não tem igreja, não tem comunhão, não tem nada, eu não preciso mais. Olha para você ver o que a Covid fez. Pastores estão revendo o que é uma igreja feita em ministérios. Por quê? Porque Jesus nasceu para edificar a igreja dele. Então não pegue algo que Jesus edificou e tente destruir. Tem alguém? Amém. Não pegue algo que Jesus edificou e tente destruir. Porque alguém fala assim, eu não gosto de igreja mesmo não. A igreja tem que fechar tudo. Deixa e ore em espírito. Ele não está normal. Se ele estivesse em Deus, ele não pensava isso. Por que o senhor não vai mais na igreja? Eu não vou mais na igreja porque eu me decepcionei muito com as pessoas. Mas é claro, deixa eu avisar você. Aqui vocês não vão sair, porque vocês já vão ouvir isso aqui. Todos vocês vão se decepcionar com algum de vocês, inclusive eu, em algum momento da vida. Bom.
pronto. Aí nós vamos saber que nível de decepção e o que ela vai causar em você. Se nós vamos conseguir resolver essa parada ou se nós não vamos conseguir resolver essa parada. Agora, o que eu mais vejo é pessoas que não conseguem resolver essa parada e não vai para uma igreja, ele vai para o mundo. Então eu descobri em 14 anos que ele usou o problema como bode expiatório para viver a vida devassa que já existia dentro dele. Não olhe espantado para mim não, eu estou te dando Bíblia. Isso aqui nós vamos ensinar as pessoas que vão batizar. Porque pode ser que um ensino desse com a pessoa que está nascendo de novo, ela já fique mais atenta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim, ó, eu digo que você é Pedro. Quem falou isso foi Jesus, irmão. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Presta atenção nisso aqui, que não sou eu que mando no céu não, hein? Se a gente não lê isso com entendimento, não, porque eu falo aqui, não, o céu fala e a gente age aqui. Você está entendendo isso ou não? É o céu que fala, é o reino que estabelece, eu cumpro, eu sou embaixador. Você já leu na Bíblia que nós somos embaixadores de Cristo? Qual é o papel do embaixador? Ele recebe a ordem lá do reino dele, ele cumpre aqui no reino alheio. Tem alguém aí ou não? Você é dirigido pelas regras que descem do céu. Dá um aplauso aí. Ó, eu vi esse termo, eu falei assim, pô, eu estudei isso lá atrás, mas não vou estudar de novo o que é. Eu fui no dicionário e eu achei bonito e encaixei aqui. A vida cristã e a vida na igreja é uma simbiose. Quem sabe o que é simbiose? Não tem problema, irmão. Eu até um mês atrás eu tinha esquecido. São dois seres que se fundem. Não tem como eu separar eu de Jesus e igreja. Não dá. Isso é a mesma coisa que eu querer separar eu da minha esposa, dos meus filhos. Tá tudo conectado. Tem uma só carne aqui, mas tem DNA ali. Não tem, vou fazer um trabalho de purificação que vai sair o DNA. Não tem. É tudo conectado. Quem está entendendo? Quem está entendendo isso aqui? É tudo conectado. Então, se você não tiver esse entendimento aqui, você fica assim, em dois corpos estranhos. Que a qualquer momento um pode seguir seu caminho. Olha o que João 14,5 diz. Disse-lhe Tomé, Senhor, João 14,5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque é que ele nasceu? Para nos levar pelo caminho da vida eterna. A vida eterna não é feita de um ato. A vida eterna é feita de uma caminhada. Preste atenção, você pode errar a rota do GPS e ele recalcular a rota, mas você tem um destino. Preste atenção nisso. Tem muita gente que com certeza vai se encontrar, vai chegar no destino, eu creio. Pastor, eu só creio que uma pessoa está afastada, está longe de Deus, está blasfemando, está falando tudo que está. Você crê que essa pessoa ainda tem chance? Claro que eu creio, porque tem uma rota dentro dela, a puxando para o destino dela. É o que o GPS faz. Eu estava indo passear com a minha esposa, celebrar 26 anos de casado, e aí eu conversando com ela, passei em um lugar. E o que o GPS fez? Ele já recalculou, mas aumentou 4 minutos o que eu fiz. Tudo bem, aumentou meu tempo, mas teve uma coisa pior do que aumentar o tempo: piorou a estrada. Então, além de aumentar o tempo, piorou a estrada. Por isso que você não se empolgue quando alguém chega aqui e dá um testemunho, porque eu era assim, porque eu era assado, eu vivia assim, eu vivia assado e tal, e Jesus me encarregou, pegou e hoje eu estou aqui liberto. Aí você vai falar assim, acho que se eu der uma desviada, para conhecer tudo isso, depois eu volto. Não, mas aí é que está. Jesus sabe quem sai para curtir e Jesus sabe quem nunca esteve. Eu sou da classe que nunca estive no caminho.
Então eu me converti. Meus filhos só são diferentes. Meus filhos, eles andam no caminho. Eles têm na casa dele referência de quem anda no caminho. Então para eles a puxada é maior se sair fora. É bem maior. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tem alguém aí? Amém. Então eu estou te dando Bíblia aqui para você hoje entender que eu não vim aqui celebrar você. Nós estamos aqui hoje, quinta-feira, para celebrar aquele que nasceu, morreu e ressuscitou. Dá um aplauso aí, é para ele que nós estamos aqui. É ele que muda a nossa vida. Ó, quem você segue é que vai determinar onde você vai chegar. Não é o que você quer, é quem você segue. Por isso que já vi pastores, a gente vai falando, isso aí eu fico até alegre, porque tem coisas que a gente fico alegre no sentido da maturidade, né? Hoje eu vi um negócio interessante. Você sabe qual que é a diferença do imaturo para o maduro? O imaturo e o maduro. O imaturo e o imaduro é tudo a mesma porcaria. Ué, pastor, mas você falou que tem uma diferença. É que o imaturo, ele pensa que vai realizar tudo por ele. O maduro, ele sabe que não vai realizar nada por ele. É só isso, mas é tudo a mesma porcaria. Não muda nada não. As pessoas imaturas, elas têm um conceito muito pirotécnico da vida. Os maduros, uma luzinha assim no meio da escuridão já está bom pra caramba. Por quê? Porque ele entendeu o que é uma vida em Cristo, o que é uma vida sem Cristo. Ele teve experiências. Eu já teve uma época, no início, assim, primeiro ano do meu ministério, eu pensei que depois de Jesus, eu seria o salvador do mundo. Eu tive uma experiência com 2 anos de ministério. Obrigado, André. Eu tive uma experiência com 2 para 3 anos de ministério que eu vi que estava errado. Aquilo lá me amadureceu um pouco mais. Mas não foi com livro, foi com dor. Então maduros, é porque eles já passaram algumas dores que os imaturos não passaram ainda. Mas no final, no frigir dos ovos, se não tem Jesus, pode ser maduro, imaturo, o que quer que seja, meio verdolengo, não vai virar. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Então escute isso aqui, ó. Primeira pergunta foi por que ele nasceu. A segunda pergunta, por que ele andou entre nós? Por que ele andou entre nós? A Bíblia fez questão de dizer que ele andou entre nós. O verbo se fez carne. Por que é que a Bíblia fez questão de dizer? Você já viu como é que é muito mais fácil você que casa, não tem filho, ou você que não casou e não tem filho, educar o filho do outro? Falar que o filho do outro é chato? Falar que o filho do outro é mal criado? Falar que o filho do outro é desobediente? Você já viu como é que é mais fácil? E você já viu que quando você tem filho, você vai murchando, você vai vendo que você ensina seu filho e às vezes aquilo ali não sai como você planejou. Você vai vendo que você orienta e não sai como você planejou. Aí sabe o que acontece? Quando você vê uma outra categoria agora nascendo de novo, falando, porque eu falo assim, não, o dia que você tiver seu filho, eu vou levar mais a sério o que você está falando, mas é que eu já vivi, mas não é mal, é porque a gente sem viver a experiência tem um tipo de entendimento. E Jesus, ele não foi homem. Quando ele veio habitar, a Bíblia fez questão, e nós vamos ler, ele fez-se homem. E esse homem, ele chorou. Deus não chora. Deus não chora. Deus não tem fome. Deus não cochila. E Jesus chorou. Jesus teve fome. Jesus foi no banheiro. Sabia disso ou não? Quem sabia que Jesus ia no banheiro? Não, tem jeito, hein, meu irmão? Ai, meu Deus, será que Jesus ia no banheiro? Número 1, número 2, para ser mais específico. Por que ele passou entre nós? Para ele mostrar para a gente. Vocês vão ter essas aflições, eu já vi. Mas em mim, vocês vão vencer todas elas. Você podia dar um aplauso? Em mim, vocês vão vencer. Eu sei o que vocês passam. Eu sei. Eu sei o que vocês passam. Jesus disse que venceu o mundo,
mas nos alertou que teríamos aflições. Ele andou entre nós como ser humano, sim. Ele conheceu nossas limitações e nossos pecados, sim. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Há uma diferença muito grande. Eu vi, não o meu caso, mas de outros, eu espero que com entendimento, muitas pessoas veem muitas coisas ruins aí, e que são desfrutadas por muita gente, mas por ele ser uma nova criatura, ele não pecou, você não pecou. E Jesus, ele andou e ele viu também e não pecou. O que ele sentiu foram dores que nós sentimos no jardim do Getsemane. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Eu não sei você, eu já orei, eu devo ter feito umas boas orações. Senhor, em nome de Jesus, não deixe isso acontecer. Eu estou vendo já essa nuvem, não é de glória, é essa nuvem de chuva. Mas Senhor, em nome de Jesus, não deixa. Eu quando abrir meu olho, eu vou ver o sol brilhando, em nome de Jesus. Eu abri o olho e já estava negro. Mas vai passar, não vai ter jeito. Você está entendendo isso ou não? Jesus, ele viu como é difícil você falar assim, meu Deus, eu não queria passar aquilo ali não, mas eu vou ter que passar porque tem um propósito. Você está entendendo essa diferença? Jesus, ele estava no meio de uma festa e ele viu um cortejo passando. Não é, olha, você pode estar dando risada, mas quando você passa perto de um cortejo, você dá uma seriada assim. Bom, podia ser um parente meu, né? Pô, vamos respeitar. Jesus, ele estava no meio da galera, todo mundo vibrando com ele. Ele falou, só um minutinho. E ele foi lá na viúva de Naim, porque ele se compadeceu daquela dor. Quando ele chegou na casa de Marta e Maria, e elas desesperadas, porque Lázaro tinha morrido, é o menor versículo da Bíblia, diz assim, ele chorou. Porque ele sentiu a perda de um amigo, mas ele sentiu, a perda do amigo nem foi tanta, porque ele ia ressuscitá-lo. Ele sentiu a dor que as pessoas estavam sentindo, e veja que aquelas pessoas que estavam sentindo dor, uma não foi lá recebê-lo, e a outra foi recebê-lo amarga. Se você tivesse vindo aqui quando eu te chamei, logo você. E aí eu aprendi que no velório judaico da época, ficava lá o fúnebre, e todo mundo estava sentado. Só tinha um banquinho, uns 20, 30 centímetros de chão. Só sentava ali a parente mais próxima do morto, que é para que todo mundo soubesse quem era a pessoa que mais estava sofrendo. Por isso que a irmã de Lázaro não levantou do banco, não foi recebê-lo, porque ela queria mostrar que ela era a pessoa que mais estava sofrendo. Por isso que Jesus foi até ela e disse, ele não está morto, ele apenas dorme. Tira a pedra. Ai, até arrepia. Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. Então Jesus sabe, por isso ele fala assim, você está para baixo, né? Você está meio para baixo. É porque você senta aí, está na cadeira, você senta bem baixinho, você está mal. Jesus sabe quando a gente está mal. E é por isso que ele andou entre nós, para ele falar assim, olha, eu sei o que vocês passam, mas se eu estiver em vocês, vocês vão ter vitória. Porque se eu venci, é para mostrar para você que eu em você vai vencer também. É como a vacina, né? Que está numa luta aí. A vacina tem que fazer bem para todo mundo. Fez bem, todo mundo vai vencer. Fez mal, peraí. Jesus não faz mal para ninguém. Jesus, ele faz o bem. E ainda, se quiserdes e me ouvides, não só vou fazer o bem, como você vai comer o melhor dessa terra. Dá um aplauso aí, mais uma vez, pelo amor de Jesus. Eu sei que está didático, mas tem gente aqui que se perguntasse não tinha resposta. Você vai sair daqui hoje com resposta. Jesus disse que venceu o mundo. Ele andou entre nós para nos discipular como filhos de Deus. Diga, Jesus andou entre nós
para nos discipular como filhos de Deus. Olha, todas as pessoas que chegaram perto de Jesus receberam alguma instrução. Todas. Você não consegue procurar na Bíblia. Ah, não, ninguém. Não. A questão de Jesus não é dar milagre. Dar milagre. Ele fazia milagre para mostrar que ele era quem ele era. Hoje nós temos a palavra e o milagre. Temos duas coisas. Quem entendeu? Quem entendeu? Antigamente não tinha palavra. Então eu vou fazer um negócio aqui para vocês verem. Peixe, vai lá pegar um peixe lá e pega o dinheiro lá. Meu Deus, fica escrito aí, pronto. Só que depois vai vir a revelação da palavra. Então é tipo assim, quando a gente é criancinha, a gente ganha brinquedinho. Aí conforme cresce, tem que ganhar roupa. Conforme cresce, já não ganha mais nada. Quem está entendendo? É assim, ué. É assim. Então tem um início que Deus dá aquelas sinais para você falar, uau, que Jesus maravilhoso. Só que depois tem que ser Bíblia. Depois tem que ter entrega. E aí entra o que? O discipulado. Você vê que Cristo andou com Pedro praticamente quase 3 anos e meio, perto da crucificação, e na véspera do negócio, Pedro foi dar uma dura em Jesus. Não, o senhor não vai morrer não, que papo é esse? Não vem com essas conversas não, que o senhor desanima a equipe. Ele falou, arreda-te de mim, Satanás. Irmão, se eu falar isso para o André, para o Zé Mário, eu não sei o que vai ser deles. Ou eles saem chorando, eles partem para cima de mim. E Jesus falou, arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque o diabo nunca vai querer te levar para o propósito. O diabo vai querer te tirar do propósito. Quem quer te levar para o propósito é o Espírito Santo de Deus. Tem alguém aí ou não? Então, quando você está caminhando rumo ao propósito, é o Espírito Santo de Deus te guiando. Quando você está caminhando fora do seu propósito, sinto muito, você está caminhando na rota do diabo. Não tem outro nome mais bonito. É esse nome aí. E se tem um nome que a gente tem que voltar a ensinar, a lembrar, para voltar o temor. Olha que discipulado tem a ver com temor. Foi o exemplo que eu dei dos meus filhos. Discipulado. Veja só, eu não posso ficar chateado por pessoas não seguirem a minha instrução e pagarem um preço. Eu não tenho como, senão eu vou sofrer muito, eu vou sofrer além do que eu aguento. Agora veja só, eu também não posso querer entender que jogar a instrução para aquele que não quer receber. Por isso que aqui, ó, a gente prega aqui para todo mundo. Nós não estamos pregando para uma pessoa, nós estamos pregando para todo mundo. E cada um pega esse pacote aí e faz o que quiser. É assim ou não é? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Você vai no médico, o médico dá uma receita, dali para frente, o médico não te liga, o médico te procura, o médico fala assim, ó, daqui 20 dias você volta no retorno, e se você não voltar, para ele está tudo bem, se você morreu, ele não tem como saber, é assim ou não é? Isso é discipulado, é você ensinar dando a responsabilidade para a pessoa. Que discipulado é esse? Que ninguém tem responsabilidade com nada, que ninguém passa por nada, que todo mundo vive do jeito que quer, e Jesus é bom, e eu tenho meus conceitos, tenho minhas manias, tenho meu modo de pensar, tenho meu modo, eu tenho uma preocupação com esse negócio de tem meu modo. Tem gente aí agora que está se perdendo. Por quê? Por causa do modo dele. Jesus, vocês não precisam ter modo, é só vocês fazerem o que eu faço, porque eu só faço o que meu pai me manda fazer, é a conexão. Está entendendo ou não? Eu estou pregando uma coisa que hoje, amanhã o André vem pregar, prega outra coisa, o pastor Zé Mário vem pregar, prega outra coisa, a pastora Alessandra vem pregar, prega outra coisa, e estou cada um no seu modo. Não, no seu modo cada um procura o seu terreno. Eu posso ouvir um amém ou não? E assim é no reino de Deus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a minha. Isso. Vocês são bons de Bíblia, só ficar esperto. Ele andou entre nós para se entregar por livre e espontânea vontade. Não, pastor, não foi não. Foi sim. Coloca Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Isso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser, o quê? O quê? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma espiritual. É isso? É isso ou não? Na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Você sabe se humilhar a si mesmo? Você sabe se auto-submeter a si mesmo? Ou você precisa de jugo para ser obediente? Você sabe humilhar-se a si mesmo? Agora em que nível? Está aqui. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Amado, você pode ser obediente 20 anos da sua vida. Você pode servir esse ministério 20 anos da sua vida. Mas se você não continuar até a morte, eu sinto muito. Você pode ser obediente a Jesus 20 anos da sua vida, mas se você não terminar até a morte, vira um ciclo, vira uma página. Essa página vira. Você está entendendo ou não? Se até casamento as pessoas terminam e viram páginas, você imagina o resto. Eu, assim, isso é uma teologia minha que não existe, mas eu acredito que a única forma de impedir o divórcio hoje na vida humana, Jesus, não, amém. Mas é se Jesus colocasse assim: caso um casal se divorcie, os dois morrem. Eu acho que é a única coisa, porque fora isso, pastor não se aguenta o casamento de ninguém. Pastor, mas eu estou orando. Não é oração só. Às vezes é humilhação, é obediência à palavra. Tem gente que não vai estar nesse nível. Eu fiz 26 anos agora, quero até falar um pouquinho disso aqui. Eu fiz 26 anos agora. A gente posta foto, dá risada, está caminhando, mas aquilo ali é um momento. Tem um outro momento que a gente não posta. Quando a gente está brigado, quando a gente discutiu, quando a gente chega na igreja tentando, oh Deus, quebra hoje o nosso coração. Isso a Globo não vê. A Globo não mostra, né? A Globo não mostra nada. O que fez 26 anos e vai fazer até o último dia de vida? Claro que tem muitas coisas, mas uma delas, principais, é humildade. Tem hora que eu cobro ela de coisas que eu não faço, e ela tem que ser humilde para pôr. Tem hora que ela me cobra de coisas que ela não faz, e aí tem que ser humilde para... Tem hora que ela me pede coisas que eu deveria fazer e eu não fiz, eu tenho que ser obediente. Tem hora que eu peço coisas para ela e que ela deveria fazer, ela não fez. Pedi para ela fazer morango com creme de leite hoje, ela não fez. Eu estou com isso na minha alma hoje. Ela falou, vai fazer à noite. Vai ser obediente à noite. Mas tá bom, à noite já tá bom. Mas eu é até a morte. Tem hora que a gente tá assim meio butinudo e tal, aí faz as pazes e tal, que negócio. Só acontece lá em casa. Eu sei que vocês, a casa de vocês é tudo mar de rosa, né? Coisa linda, né? Seca Marilda, né? Seca Grade, tão lindo, né? Vocês são tão assim, né? É que a gente só que tem essa dificuldade. Aí eu falo assim, nega, afinal é só nós dois mesmo. Por que nós vamos encher o saco um do outro? Aí eu não posso contar o resto. Filipenses 2,5, continua aqui, ó. Assim foi obediente até a morte de Cristo. Por isso Deus, aqui ó, por isso Deus o exaltou. Por quê? Porque ele foi obediente, porque ele foi humilde, não é porque ele foi vitorioso, não é porque foi glamouroso. Não, tem muitos glamourosos, irmão, que na hora de entrar a humildade e a obediência, vaza. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não dá, melhor isso aí. Isso, melhor aí. É para Ele. 1 Timóteo 2,5.
Bíblia, irmão. Eu estou misturando aqui só para dar uma liga. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo. Eu disse, não, mas Judas traiu. Amado, não confunda um plano com uma entrega. E se Judas não traísse? Não tem na Bíblia, mas que alguma coisa iria acontecer, eu não tenho dúvida, porque ele nasceu, ele andou entre nós e ele precisava morrer. Por que é que Jesus morreu? Porque você aprendeu um pouco sobre por que ele nasceu. Você aprendeu um pouco sobre por que ele andou entre nós. Agora ele entregou a si mesmo. Por que é que ele morreu? Ele morreu por aquilo que lá no início eu disse, pelo mesmo motivo pelo qual ele nasceu. Por isso que deixa eu te falar uma coisa. Em 2005, a mensagem que Deus usou para dizer assim: a partir de hoje, você é um pastor do meu rebanho. Setembro de 2005, pastor Aguiar Valvassouras, eu ouvi uma frase e uma pregação, em qual dei uns 100 CDs dessa pregação dele. Mas uma frase: paixão é a causa pela qual você vive e a causa pelo qual você morre. Jesus, ele nasceu pela mesma causa no qual ele morreu. Meu amado, quando você nasce de novo, é por uma causa. E quando você morre mesmo, é pela mesma causa, para que tenhamos a vida eterna. Quando você entrega a sua vida a Cristo, foi por uma causa aquele dia que você fez isso. Eu quero perdão dos meus pecados, eu quero a salvação da minha alma, eu quero passar a eternidade com Cristo. Naquele dia, você tomou uma decisão por essa causa, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é um ano, 10 anos ou 20 anos, até o fim. Tem alguém aí? Por que é que ele morreu? Ele morreu pelo perdão dos nossos pecados. Romanos 5,19. Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, foi lá no Éden, eu estava falando com a minha esposa, é bom você saber disso. Lá no Éden tinha os animais, eles não comiam carne. Vocês não sabem, eles não comiam carne, porque para comer carne alguém morria. Lá não existia morte. A morte foi depois que Adão e Eva. Aí o leão olhou e falou assim: o quê? Eu vou comer esse elefante aqui. O elefante falou: o quê? Eu vou fugir, não tem como mastigar esse leão. Então ali começou o pecado. Aí continua o versículo 19. Como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Sabe por que está dizendo muitos e não todos? Porque o todos está lá em João capítulo 3. Para que todo aquele que nele crê. Agora aqui não. Aqui é para muitos. Isso significa que não são todos que vão querer. Que são muitos, mas não são todos. Por isso que a Bíblia está chamando o quê? Muitos serão chamados e poucos. Aí diminuiu mais ainda. Você está vendo? Por isso você não precisa ficar preocupado. Ai, tem muita gente que está afastando do caminho. Se preocupa com a sua alma. Porque a alma dele não vai levar você para lugar nenhum. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo isso ou não? Não se preocupa com quem está saindo, se preocupa se você estiver saindo. Porque você saindo é o problema. Alguém saindo é um problema? É, mas ore, abençoe, evangelize, manda um zap. Mas você saindo. Por isso que ele morreu, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados.
Por que que ele morreu? Para liberar o acesso ao Pai. Vocês vão ficar aqui quietinho até eu enviar o Consolador, porque é Ele que vai, com gemidos inexprimíveis, conectar você com Deus. Não é a Aparecida, não é a Guadalupe, não é a Madre Teresa de Calcutá. Pode colocar essa turma tudo como se não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, não é o apóstolo João, não é o apóstolo Tiago, não é o apóstolo Lucas, não é ninguém eu tenho uma simpatia, eu sempre oro a Deus falando com o apóstolo Lucas. Não, só se for o Lucas aqui, o apóstolo Lucas, aí você está conversando com ele, aí vai. Mas esse apóstolo Lucas, não, esses caras não mudam nada na nossa vida. Eu sinto muito. Irmão, eu faço alguma coisa na sua vida pela graça de Deus e tal, quando eu estou vivo. Depois, lá no caixão, eu já não estou mais ali. Está a minha carne ali, eu não estou. A hora que eu der o meu último suspiro, eu já não estou mais ali. É claro, tem o corpo, tem a saudade, tem aquele negócio todo, né? Alguns vão celebrar, outros vão chorar, faz parte, todo mundo é assim. Mas eu não estou mais ali. Pai, não adianta meu filho falar para mim lá no corpo, no caixão, minha filha, pai, eu te amo. Não, tem que falar agora, que eu ouço, celebro, choro, abraço, dou presente, abro o bolso. É agora. Lá não adianta. Lá eu falei, puxa vida, eu amei muito meu pai. Graças a Deus, a gente viveu intensamente. Quem está entendendo? Amém. Por que que ele morreu? Ele morreu para libertar os que haviam morrido. Por isso ele passou 3 dias lá no inferno. 3 dias. Ele foi lá e falou, eu sou Jesus, eu sou aquele, Isaías, lembra aquele que você falou? Lembra aquele? Foi 700 anos depois. Eu estou aqui. Você quer me aceitar como o único suficiente Salvador? Sim. Então sim. Então eu acredito que todo mundo que morreu, ou Nabucodonosor, ou Melquisedeque, que todo mundo morreu, aquele dia todo mundo foi para o céu. Pensa, você está num momento para definir, você já morreu, chega Jesus e diz assim, quem me receber, vamos embora comigo. Porque ficou 3 dias levando gente. Não, isso aqui não tem nada a ver não, tá, irmão? Isso aqui foi uma coisa minha. Agora aqui não. Aqui nós estamos vivos. Então a impressão que dá é que a gente consegue viver do jeito que a gente quiser, que a gente não precisa fazer isso. Está tudo certo. Mas lá esvaziou todo mundo, irmão. Todo mundo ali, todo mundo. O Saul, todo mundo. Pensa, o cara está morto. Ele está consciente que vai ter o dia do juízo. Já começou para os primeiros. E aí? Vamos? A chave da morte, pá, quebrado, cadeia aberta. Quem vai comigo? Irmão, só ficou os demônios lá. Não come ninguém, ué. Sim ou não? Tem sentido ou não tem? Tem ou não tem sentido? É claro, irmão. Eu chego na cadeia lá, no Carandiru, não existe mais, chega ali no Potim. Pessoal, sou Jesus, ok? Vocês estão aqui, já definido. Não tem outra vida para vocês em carne, é uma vida espiritual. E eu quero dizer para vocês, a chave da cadeia está aqui. Os demônios que te aprisionavam estão tudo trancafiados. Quem vem comigo? Vai todo mundo, esvazia. Agora nós, é por isso que ele morreu. Porque agora a gente tem poder de decisão. A gente tem a palavra, a gente tem culto, a gente tem Bíblia. Tem lugares que não pode pregar Bíblia, mas alguém decora uma folha e põe no meio da carteira, e entrega uma folha para outro decorar. É igreja. Não tem templo. Não tem templo. Tem um pastor que vive me convidando para ir num país onde as igrejas são subterrâneas. Assim, no meio do mato tem um buraco que você entra lá e tem 20 pessoas ali. 20 pessoas. É o culto ali. Aí sai um 10 da noite, outro sai meia-noite, outro 2 da manhã, outro 5 da manhã. Aí volta só na outra semana. 20 pessoas. E nós, portão aberto, carrinho na garagem, forrinho daqui a pouco, pinturinha gostosa, somzinho maravilhoso, tecladinho no fundo, ar-condicionado, cadeira estofada, porque de plástico ninguém quer mais. E, não sei se eu vou hoje não, estou meio cansado. Ó, irmão, nós estamos agora aqui, fim do ano, é uma hora da gente rever, dar uma faxinada. Galera que estuda, meus filhos, sobrinhos, irmãos, galera que estuda, deixa eu te dizer uma coisa, aguenta firme. Se 1h30
presta atenção, se 1h30 for atrapalhar você para estudar na prova, fique em casa. Hashtag fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Vai me atrapalhar. Se eu for tomar banho agora e for para a igreja, vai me atrapalhar. 1h30 na semana, né? Não é todo dia não, né? Não é campanha de 7 dias direto. 1h30. Porque agora está todo mundo de férias, a gente fala e não entra ninguém em crise. For te atrapalhar, lembra dessa mensagem. Porque é muito comum. Cadê o fulano? Não veio, está estudando. Irmão, estou falando de vida eterna. Seu pai não pode te dar vida eterna. Eu não posso dar vida eterna para meu filho, não. Eu posso amá-lo. Posso amar minha filha. Eu não levo eles para o céu, não. O Abigail, você não leva ele para o céu, não. Se você morrer em Cristo, você foi. Mas se ele não tiver em Cristo, ele não vai. Não adianta vir chorar no caixão, não. Não vai. A semana é dele. A semana é de Jesus aqui, ó. Você está entendendo ou não? Aqui não é para a gente ganhar presente, não. Hoje é para a gente entregar. É o dia dele, amém? Amém. Você concorda comigo ou não? Amém. Então, empresário, você é dono do seu negócio. Cuidado quando você diz assim, eu não vou poder ir amanhã no culto porque eu tenho uma reunião. Tem 2 cultos na semana. Não estou falando todo dia não, hein? Estou falando todo dia não. Você tem 2 cultos, você tem uma quinta e tem um domingo. Vai ter uma série de estudos na terça. Tudo bem, vamos lá. Vamos aliviar? Vamos aliviar. Hoje eu não posso porque eu tenho uma reunião. Você marque reunião qualquer dia, menos quinta. Não, mas é que o cara só me atende na quinta. Isso é problema do cara. Você serve a Jesus ou o cara? É isso que vai fazer a diferença numa igreja. É isso que vai fazer a diferença na casa. Quando o filho vê o pai, fala assim no telefone, não, amanhã eu não posso. Por quê? Amanhã eu tenho um culto. Mas o que você é lá? Não interessa o que eu sou lá, interessa quem eu sou nele. Amém. Não, alguns entenderam aqui. Não interessa o que eu sou lá, o interessa é o que eu sou nele. Então amanhã, 7h30, 8 horas eu não posso. Eu posso 9h30 e eu posso 7 horas. Que agora é culto, é 8 horas. Mas sabe o que seu filho vê? É o que ele vai fazer. Sabe o que o seu pai faz? É o que ensina você. Por isso você, mãe e pai, estamos acabando o ano. Esse ano foi muito complicado. Porque todo mundo ficou em casa e para sair não foi fácil. Não foi fácil. Você não pode tirar férias de Deus, você pode tirar férias do seu corpo. Você vai sair de férias, eu vou sair agora 10 dias. Eu vou levar um livro que eu quero ler. Eu vou levar roupa de academia que eu quero suar. Eu vou levar meus cursos que eu comprei. Eu vou levar minha Bíblia. E eu vou separar um tempo. Eu vou buscar a Deus. E dependendo do lugar que eu tiver, eu vou num culto. Por quê? Porque eu estou de férias da minha carne. Eu não estou de férias do meu espírito. Dezembro e janeiro cai frequência. Por quê? Porque são pessoas que ainda não nasceram de novo. Eu sinto muito, irmão. São pessoas que têm um entendimento, amam Jesus, mas não nasceu de novo. No dia 31 nós vamos fazer um culto aqui, 8 horas. Ele acaba 9h15, 9h30. Não vai atrapalhar você ir. Eu sei de pessoas que vão viajar, ok. Mas você não vai viajar? Ah não, é que eu tenho que me arrumar. Calma. Eu estou pregando aqui sobre alguém que morreu no meu e no seu lugar. Não estou pregando aqui sobre igreja para sempre, nem Paulo não. Eu estou pregando aqui Jesus. Eu posso ouvir um amém ou não? É Ele que te sustenta quando você está chorando lá. É o namoradinho que deixou, é a empresa que quebrou. É Ele que te sustenta lá. Você está entendendo isso ou não? É quando você está enfermo no vale da sombra e da morte, é Ele que está lá com você. Você não ficou internado na UTI? Quem foi lá te visitar? Ninguém, irmão. Mas Jesus estava lá o tempo inteiro. O médico chegava, Jesus estava lá. O médico saía, Jesus estava lá. Porque é bíblico. Eis que estou convosco todos os dias. A mulher dele não estava lá, os amigos não estavam lá, o pai não estava lá, a mãe não estava lá. Não tinha ninguém lá, ó. Não tinha ninguém lá. Ele podia ter morrido e o último a vê-lo seria Cristo. Você não vai valorizar? Você vai passar 20 dias viajando, não vai ter mais tempo com Deus, de férias. Não vai ler um livro, que nós temos aí, o livro. Não vai ler livro que os outros estão vendendo aí, não. Lê livro que a gente está orientando aqui. Você está entendendo ou não? Busque mais a Deus. Mudou a Covid, a pandemia,
me tirou um nível de ativismo e me levou para um nível na presença. Eu não consigo hoje ter meus dias diferente de algumas práticas que eu aprendi e fez muito bem para mim na quarentena. E não são práticas religiosas, são práticas com Deus, são práticas espirituais. Tem gente aqui que vai na academia, sabe? Por que ele não deixa de ir na academia? Eu fiquei 10 dias sem ir na academia, fui hoje. Meu Deus do céu, peso. Eu falei, não é possível. Eu acho que eles fizeram alguma coisa. Deixa eu ver, é 45 quilos que eu puxo, mas não deve ter 45 quilos aqui. Deve ter 100. É por isso que as pessoas esfriam espiritualmente. Aí ela vem num curso. Aí... Por quê? Porque ela perdeu o time. Meu amado, enchei-vos do Espírito Santo. Dá um aplauso aí. Vamos ficar de pé para a gente orar? Por isso que ele morreu. E por que ele ressuscitou? Aí é que está. Ele ressuscitou para provar que a morte, que a vida, que o céu, o inferno é uma escolha. Ele ressuscitou. Buda ressuscitou? Não. Aparecida? Não. Madre Teresa? Não. Apóstolo Paulo? Não. Pastor, o Lázaro ressuscitou. Ressuscitou e morreu. Ele não ressuscitou mais. O meu Jesus ressuscitou e está vivinho. Aleluia. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo isso? Então em dezembro, não é a época, dezembro e janeiro, de cair frequência. Eu estou falando, vou tirar umas férias, 10 dias. Agora pode ser que você não. Você vai deixar de vir no culto, por quê? Você vai deixar de vir adorar a Deus, por quê? Ah não, porque dezembro e janeiro é um período que eu fico mais tranquilo. Não, amado, vamos mudar as cantigas, que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o diabo. O que tem a ver com Deus é você estar cheio. O que tem a ver com o diabo é você se esvaziar. Tem gente que quando chega em dezembro, ele fala assim, bom, agora dia 15 de dezembro, eu volto na ceia de janeiro. Ah é? Poxa, que legal, você vai para os Estados Unidos, Londres, para Caraguá, Ubatuba, Paraty? Não viaje não, né? O dinheiro está curto, né? Mas 3 semanas, você não vai vir não? Ah não, pastor, tirar umas férias, né? Pena que o demônio não tira, né? É ou não é? Pena que os demônios não tiram, porque se eles tirassem, era até legal. Falou, ó, demônio, eu vou sair de férias agora, não vou ler Bíblia, não estou em igreja, tal, já até vou dar uma oferta antecipada, vou passar meu dízimo já, mas agora eu quero mais saber de shopping, pegar uma piscininha e tal, jogar uma bolinha, pegar um parque, né, dar uma passeada. Então, aí o demônio falou assim, não, maravilha, e quando é que você volta? Ó, eu volto para a igreja só na ceia de janeiro. Então, beleza, na ceia de janeiro a gente vem para te atacar. É assim? Ele ressuscitou para provar que a morte foi vencida, que o inferno, assim como o céu, é uma escolha para passarmos a eternidade. Ele ressuscitou para que tenhamos a esperança que aqui tudo é passageiro. Diga, aqui tudo é passageiro. Hoje pela manhã, acordei, quietinho, fui para a sala, e aí eu faz um balanço. Só que eu não fiz um balanço de 2020, eu fiz um balanço dos últimos 3 anos da minha vida. Fiz um balanço, eu não fui 4 anos, foi 3 anos. E aí eu peguei o iPad e escrevi essa frase. Por que ele ressuscitou? Para que tenhamos a esperança que aqui tudo é passageiro, mas que há uma vida eterna e que não volta mais. E eu fiquei assim, caramba, em dezembro de 2017, em dezembro de 2018, em dezembro de 2019. Esse ano ficou um negócio de cabeça para baixo, cheio de planos para 2020, mas nem dos meus melhores sonhos eu imaginava chegar aqui em dezembro, nesse lugar lindo, porque eu não vejo como ele está, eu vejo como ele vai ficar. Então, esse lugar lindo,
esse lugar maravilhoso, presente de Deus, pessoas que nós não tínhamos. Mas tem uma hora que a gente não acredita que isso vai acontecer. E é nessa hora que se essa mensagem ela está dentro de você ou ela está fora de você. Porque se ela estiver fora de você, na boa, esse ano de 2020 era um prato cheio para muita gente desistir. Eu não quero mais falar das dores. Eu me lembro, só para fechar, por causa dessa frase aqui, eu vou repetir para você guardar. Jesus ressuscitou para que tenhamos a esperança que aqui tudo é passageiro. A conclusão ainda é tanto de bom quanto de ruim. Tudo é passageiro. Você está bem hoje? Cuidado, irmão. Não abusa, não. Não carteia amarra, não. Porque amanhã, Quantas pessoas começaram em janeiro lá em cima, quando chegou em março, abril, já nem existia mais. Eu nunca tive na minha vida uma experiência de confiar em Deus como eu tive no ano de 2020. Em 2020 eu me lembro que quando eu saí daqui que era lá, no dia 22 de março, me lembro que eu falei assim: Senhor, pela primeira vez, eu sei o que é não poder fazer nada. Olha, eu estou te dando um testemunho para edificar a tua fé. Eu saí daqui da igreja, não tinha ninguém mais, já podia vir, mas não tinha ninguém mais na igreja. Eu cheguei em casa, eu falei assim: Senhor, a partir de hoje, eu vi o que é não poder fazer nada. Irmão, aquilo me deu uma paz, porque qual é a preocupação do pastor? O que vai ser das ovelhas e como vamos pagar as contas? Irmão, pastor que não se preocupa com as ovelhas e só com conta, está ferrado. Mas pastor que não se preocupa com conta e se preocupa com ovelha, tá ferrado ainda mais em outros níveis. Mas é o seguinte: não sei o que vai ser do dono do aluguel, não sei o que vai ser dos impostos, não sei o que vai ser. Fiz uma pasta. Dívidas atrasadas. Coloquei uma folha, organizei, falei, nem um mês teve uma folha naquela pasta. Nem um mês. Isso. Sim, pastor, não, é porque a igreja tinha dinheiro. Eu preciso contar um negócio para você. Quando fechou a igreja, no dia 22 de março, a igreja tinha R$3.000. Não tinha nada atrasado. Tinha R$3.000. Eu peguei os 3 mil e falei, aí eu fui, estava 3 anos juntando um dinheiro, quietinho. Quando você quer juntar dinheiro, você não pode falar para ninguém, viu? Mulher, filho e tal, ainda mais foi para comprar uma moto, aí que você não fala mesmo. Eu falei assim, eu vou ser o primeiro mais uma vez. Eu ia comprar uma moto no meu aniversário, 13 de abril. Fui lá na poupança, entreguei lá no altar, ficou R$2,53. Crede no Senhor, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Então, meu amado, quando ele falar,
Ele cuida, Ele cuida. Quando falar que Ele está, Ele está. Quando falar que nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá, pode ficar tranquilo que não vai prevalecer. O aniversário é dele, então aplaudam a Ele em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção aí.